Olá pessoal, tudo bem? Uma boa noite a todos. Estamos começando mais uma live. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E hoje a gente está com um tema muito interessante. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é o humor. A gente conhece muito o que é o bom humor, o que é o mau humor, que são expressões muito populares no nosso cotidiano. Mas hoje a gente vai tentar entender um conceito mais técnico sobre isso, para poder te ajudar a lidar com a depressão, com a ansiedade, até mesmo para que você venha perceber o motivo pelo qual você sente o que sente. Então, seja bem-vindo mais uma vez, prepare seu café, prepare sua água, que já já nós vamos começar a falar um pouco mais sobre isso. Pessoal, antes de começar a live, né, antes de vocês irem se acomodando aí, se aconchegando, eu tenho o meu livro ainda, está disponível. Se você quer aprender mais sobre ansiedade, se você quer saber como a ansiedade ela aparece no seu corpo, se você quer saber o que é a ansiedade, fora desses conceitos genéricos que a gente ouve, como por exemplo, a ansiedade é um pensamento no futuro. Esse livro ele vai te ajudar a compreender de forma fácil, mas técnica, como que a ansiedade, sabe, funciona, como que ela se organiza dentro de nós. Aqui a gente tem vários temas interessantes, vários tópicos, melhor dizendo, interessantes. O tema do livro é Neuropsicopatologia da Ansiedade. Essa é uma obra minha, tá? Como diz o ditado, né? Meu primeiro filho. E a gente está aí trabalhando para divulgar a nossa obra. Eu só vou ler para vocês um pouquinho da temática que tem aqui. Então, pessoal, no livro você vai aprender sobre, né, a psicopatologia da ansiedade, teorias dos níveis de ativação ansiosa, nível de alerta, ansiedade funcional, ansiedade situacional, como funciona, né, na prática, ansiedade natural até certo ponto, os três níveis de ansiedade, que é a minha teoria sobre ansiedade, que eu proponho aqui. Eu trabalho a ansiedade como um processo hierárquico e contínuo. Ansiedade não é frescura, é saúde mental, estruturação emocional, como forma a estrutura emocional, a lente da personalidade, gatilhos da ansiedade, o que são e como nos afetam, o que é uma mente travada e reconstrução cognitiva. Então, são esses aí, né, o tema que a gente está abordando. Pessoal, se você quiser adquirir o meu livro, está aqui. Só me mandar uma mensagem no direct que eu encaminho para você, tá legal? Vamos lá, a gente já está aí certinho no horário e a gente vai ser pontual como a gente sempre é, tá legal? Então, mais uma vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Espero que você esteja me ouvindo bem. Aparentemente, né, tá tudo funcionando de forma perfeita. E a gente vai começar aí nossa live, a gente vai trabalhar um pouco, falar um pouco sobre esses conceitos para você. Então, pessoal, vamos lá? Vamos refletir um pouco sobre esse tema. Hoje a gente vai falar sobre o humor, né? Não o humor
como a gente conhece de forma genérica, a pessoa com um bom humor e a pessoa com o mau humor. Nada disso. Hoje a gente vai pensar um pouco, um pouco mais técnico para a gente poder entender aonde esse humor se instala dentro do nosso ser e como é que ele, vamos dizer assim, que ele é a capa de fundo, ou eu até poderia dizer que é uma forma de fomentar as nossas emoções, influenciando assim os nossos pensamentos, aquilo que a gente sente no nosso corpo e até o ponto final que é o comportamento. Pois bem, é importante a gente começar a entender e a pensar, a organizar essa linha de raciocínio, voltando um pouquinho lá atrás, né? Desde os primórdios, desde os primeiros instantes da vida, o ser humano ele não conhece o conceito de tristeza, o conceito de emoção. Se você for pegar como exemplo um bebê, né? Se você tem filho, isso você já deve ter percebido isso. O bebê, quando ele, ele nasce sem nenhuma construção de conceito. O bebê ele não tem a consciência do que é uma tristeza, ele não tem consciência do que é uma raiva, uma alegria, que são emoções primárias, mas o bebê ele percebe o mundo de uma forma. Então, o que o bebê ele percebe? O bebê, através, né, da sua percepção primária, ele consegue visualizar se aquele ambiente é seguro. Isso até é um conceito do Bowlby, quando ele vai trabalhar na sua obra A Mãe Suficientemente Boa, né? Ele vai falar justamente, né, desse acolhimento da mãe bebê, dessa relação simbiótica da mãe bebê. E é nesse momento que o bebê ele percebe que aquele ambiente ele é um ambiente de segurança. Mas ele percebe da mesma forma que nós percebemos, e quando eu falo nós, eu estou falando uma percepção de conceito, ter a consciência que aquela emoção é uma tristeza. É óbvio que não. Então ele apenas tem uma leve percepção, uma percepção pura de que aquele ambiente é seguro. E aí ele vai expressar essa segurança através do seu próprio corpo, através do seu comportamento pela expressão corporal, que é assim que ele interage com o mundo. Então, se o bebê ele está em um ambiente que não é seguro, um ambiente hostil, logo, esse bebê, você já deve ter percebido isso, esse bebê ele vai expressar mais irritabilidade, esse bebê ele vai chorar mais, porque ele está percebendo através daquilo que o ambiente está passando para ele, né? Vamos colocar assim, através dos gritos, muitas vezes das brigas, das violências. Aquele ambiente está passando para ele uma informação, uma pré-informação que aquele ambiente é hostil. Então, o corpo dele vai começar a interagir com esse ambiente. Então, esse bebê ele vai ficar mais rígido, ele vai ficar mais irritado, como eu disse. E tudo isso vai moldando aquele cérebro pequenininho, aquelas primeiras emoções, aqueles primeiros contatos com o mundo. Porque o primeiro contato que o indivíduo tem com o mundo é através do ambiente familiar, é através dos cuidadores, é através da família. Então, se uma criança, se um bebê, ele se desenvolve em um ambiente seguro, acolhedor, ele vai internalizar esse ambiente.
E aí, quando a gente pega um pouco da fase da teoria, das fases do desenvolvimento, a gente entende que cada fase do desenvolvimento, o indivíduo ele precisa ter um ganho para poder evoluir para uma outra fase. Se eu não me engano, quem aborda isso de uma forma muito assim, muito interessante é o Erickson, na sua teoria do desenvolvimento. Então, se o bebê ele precisa desenvolver uma segurança na primeira fase, ele não desenvolve, ele não deixa de ir para a segunda fase, nada disso, ele vai evoluir, porque ele vai crescer, é óbvio. Mas ele passa para a próxima fase em déficits emocionais. Deu para compreender? Então, se ele passa para uma outra fase sem esse ganho, e ele passa para essa outra fase com déficits emocionais, é importante compreender que tudo isso está moldando aquilo que a gente chama de estrutura da personalidade desse indivíduo. Ou seja, a gente está moldando a identidade, ou muitas pessoas podem chamar de caráter, né? A gente está formando as primeiras estruturas emocionais daquele indivíduo. E essa estrutura, ela vai ser a base, né, da personalidade dessa pessoa. Então, características emocionais estão sendo construídas, e essas características emocionais que são a base da personalidade vai servir como um viés para um filtro subjetivo que esse indivíduo ele vai enxergar a si mesmo, ele vai enxergar o outro e ele vai enxergar as pessoas e o mundo ao seu redor. Ele vai enxergar através disso. Gil, e aonde entra o humor dentro de um conceito mais técnico que você está propondo hoje? Porque o humor, ele não é uma emoção. A emoção, ela é um processo involuntário que já nasce conosco. Ou seja, você não diz assim, daqui a 20 minutos eu vou ficar feliz. Quer dizer, você pode até dizer, né? Vamos supor que você vai ganhar um carro daqui a 20 minutos e você sabe que vai ganhar um carro, você sabe que vai ganhar um prêmio. Então, nesse sentido, você pode até prever a sua felicidade, mas no geral a gente não age dessa forma, né? Ninguém diz assim, daqui a 40 minutos eu vou ficar triste. Não, as situações elas acontecem, elas aparecem na nossa vida e automaticamente a gente expressa a nossa emoção baseada naquele contexto. Então as emoções elas são involuntárias, assim como, por exemplo, quando você recebe uma ligação de uma notícia ruim, né? Automaticamente você tem uma reação. Então, as emoções elas são involuntárias. O humor também não é um sentimento. O sentimento, inclusive está no meu livro, Psicopatologia da Ansiedade. O sentimento ele é a interpretação da emoção, ou seja, ele é uma emoção um pouco mais complexa. É a forma como você tenta tirar aquela emoção, sabe, da parte subjetiva e tentar concretizá-la, ou seja, materializá-la no concreto. Então, se você está triste, essa tristeza ela se torna insuficiente para você. Logo, você vai depositar sobre aquela tristeza um juízo de valor, né? Então você pode estar triste e aquela tristeza você pode estar interpretando aquilo como um desamparo, um abandono, ou seja, ela vai ganhando um conceito, ela vai ganhando sentido. Então, automaticamente ela vai deixando de ser apenas tristeza para se tornar algo mais complexo. Então, Gil, o que é então esse tal desse humor? Já que a gente não está falando, né, do bom humor e do mau humor, é óbvio que está dentro, está inserido, mas nesse primeiro momento não é o caso. O humor, então, eu diria que é esse plano de fundo, ou seja, eu até fiz um desenho aqui, cadê o desenho? Acabei de deixar, eu fiz um desenho aqui, né,
de um círculo. Vou tentar fazer melhor aqui para, né? Então aqui, esse aqui é um círculo. Dentro desse círculo estão as emoções, né? Emoções. E aqui, ó, no plano de fundo está o humor. Então, o humor vai moldar todo esse processo que acontece dentro do nosso sistema emocional. Então, o humor ele é a base, é a disposição emocional na qual eu interpreto as situações da vida, o que acontece. Então, como eu disse, se devido a pessoa crescer num ambiente inseguro, num ambiente hostil, negligências emocionais, por aí vai. Ela desenvolveu um humor completamente inseguro. Presta bem atenção nisso que eu vou te falar, que isso é extremamente importante. Ela desenvolveu um humor completamente inseguro. O cérebro dela, para protegê-la, porque o nosso cérebro ele é feito para manter-nos vivos, melhor dizendo, o cérebro vai reorganizar essa emoção, vai readaptar as nossas emoções, melhor dizendo, para que você consiga se adaptar diante da vida. Gil, não estou conseguindo compreender. Agora você vai entender que eu vou te dar um exemplo. Imagine uma criança, pensa numa criança. Ela tá ali no canto chorando, né? E ela tá ali no canto chorando já há algum tempo. E aí, ao invés do adulto chegar naquela criança, acolhê-la, fazer ela compreender que ali é um lugar seguro para se falar, validar as emoções dessa criança, esse adulto chega e fala assim: para de gritar, ai, você está me irritando, vai para o seu quarto, vai fazer outra coisa. Qual é a informação, a mensagem que esse adulto, esse pai, essa mãe está passando para aquela criança? Que as emoções dela não são importantes. Aquilo que ela sente não é importante. E automaticamente isso vai se organizar de uma forma que o cérebro dela vai ter que, em algum momento, né, dessa fase do desenvolvimento, o cérebro dela vai ter que se adequar a essa informação. Então, ela internaliza que não adianta chorar, porque ninguém vai ouvi-la. Não adianta se expressar, porque as suas emoções não são importantes. E como é que o cérebro organiza isso na criança? Já que eu não posso chorar para me expressar, já que eu não posso falar, gritar, enfim, me expressar aquilo que eu estou sentindo enquanto criança, nas outras fases, à medida que essa criança vai crescendo, o cérebro vai reorganizando essa informação. Então ela vai entendendo que as suas emoções não vão ser validadas por ninguém, já que, né, as referências emocionais primárias passaram essa informação, que são os pais ou os cuidadores. Essa criança ela vai se isolando, né? Ela vai ficando uma pessoa mais introvertida, ou seja, presta bem atenção, tudo isso que está acontecendo nesse movimento primário está dando o tom de como essa pessoa ela vai se colocar diante da vida. E isso é a expressão do humor. Então ela vai se tornar aos poucos mais introvertida, ela vai ficar mais no canto dela, ela vai ter pouca capacidade de desenvolver relacionamentos. E Gil, e quando essa pessoa chega na vida adulta, o que acontece? Quando ela chega na vida adulta, ela compreende que é melhor guardar tudo para si e não falar nada. Porque se ninguém ouviu ela desde todo esse processo do desenvolvimento,
na vida adulta é melhor ela não arrumar confusão, é melhor ela ouvir calado e guardar tudo para si. E hoje eu até fiz um vídeo relacionado a isso, né? Quantas pessoas silenciam coisas e adoecem emocionalmente em silêncio, porque guarda muita coisa dentro de si. E aí é óbvio que ao longo da vida a gente vai, para isso não ficar muito um tom muito ruim, a gente vai dando nomes para que essa condição se torne sustentável, como por exemplo, fulano é muito guerreira, fulano é muito guerreira, olha, mulher como essa não existe. E, na verdade, muitas vezes, né, eu até brinco que a síndrome da Mulher Maravilha, na verdade, essa imagem de guerreira, né, não passa de uma imagem de uma pessoa cansada, exausta e esgotada emocionalmente por ter que, sabe, ter que lidar, né, ao longo de toda a vida com tudo sozinha. E aí acontece algo que agrava esse quadro, que é essa pessoa, como ela tem internalizado que as suas, as suas emoções elas são insignificantes. O que acontece na vida adulta, ou não só na vida adulta, dentro, né, do próprio processo do desenvolvimento, essa pessoa ela é incapaz, ou ela tem uma dificuldade extrema de pedir ajuda. E aí, como eu disse, ela vai nomeando, né? A pessoa ela vai enfrentando tudo sozinha, calada, e aí ela vai se organizando. Ah, eu sou forte, eu sou guerreira, e vai dando os nomes ali para que essa situação, né, vai se tornando suportável. Ah, Gil, mas isso acontece mais com mulheres? Não, isso acontece com homens também, e com homens ainda é pior, que a mulher, é, devido ao próprio contexto social, a mulher ela tem uma facilidade maior, até mesmo de se expressar, né? A gente sabe, por exemplo, na nossa sociedade, a mulher ela vive mais. Por que vive mais? Porque desde cedo ela é ensinada a cuidar do seu corpo, a cuidar da saúde, há um olhar, né, mais sensível, né, há uma preocupação maior com a saúde, e é óbvio que isso traz uma certa resiliência para que nesses momentos também ela busque ajuda. O homem já é diferente, porque o homem ele é ensinado culturalmente a não demonstrar fraqueza, que fraqueza para o homem demonstrar fraqueza ou falar sobre questões sensíveis, falar sobre emoção, isso o diminui, né? Isso fere a sua identidade, isso o diminui enquanto indivíduo. E aí parece que 24 horas o homem ele precisa estar demonstrando fortaleza, porque isso é cultural, isso não é de agora. Apesar que hoje, né, a dinâmica, a expressão, o estudo da saúde mental é muito mais divulgado. Por exemplo, quando a gente fala de adoecimento severo, a gente sabe que em questão de, por exemplo, do suicídio, o homem ele é muito mais letal, né? Ele demora mais que a mulher muitas vezes para poder ter uma tentativa contra a sua própria vida, mas quando ele tem essa tentativa, ele é muito mais brutal, ele é muito mais letal. Por quê? Porque ele aguenta por muito tempo calado, né? Ele vai se fechando, e aí é muito comum nesses momentos, como uma estratégia de fuga, uma rota de saída, o homem ele buscar pelo vício, pelas drogas e afundar em entorpecente ou desenvolver comportamentos completamente desproporcionais. E quando se esgota todas essas fugas,
geralmente ele é mais brutal e letal na tentativa de machucar a si próprio, né? Já diferente do sexo feminino, que por mais que tenham mais tentativas, geralmente não é tão letal. Mas vamos voltar aqui para a nossa temática do humor. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida aí, só deixar no direct, assim que possível a gente vai conversando, a gente vai respondendo aí vocês. Então, pessoal, como eu falei aqui nesse primeiro momento, né, essa base, esse nascimento do humor, o humor como plano de fundo, ele nasce dessa construção de base, né, da primeira infância, desse relacionamento, de como que da primeira infância esse humor ele é sentido e percebido e expressado pelo corpo desse indivíduo. Então, muito antes da razão existir, nosso cérebro já construía um pano de fundo afetivo sobre o qual toda percepção seria organizada. É importante compreender que o humor não é apenas uma emoção prolongada. Ele é a atmosfera psicológica onde as emoções acontecem. Então, é justamente esse exemplo, né, anterior que eu mostrei aqui para vocês. O humor ele é o plano de fundo. É ele quem dá o time, é ele quem dá o som, né? É ele quem dá, vamos dizer assim, quem dá a sintonia de como tudo vai funcionar dentro do nosso sistema psicológico. Imagine assim, né? Imagine um palco. As emoções são os atores, os pensamentos são o roteiro, os comportamentos são a encenação, mas o humor é a iluminação do teatro. A mesma cena de humor pode parecer romântica sobre uma luz quente ou desesperadora sobre uma luz fria. A cena não mudou, mudou a luz. Assim funciona o humor. Olha que legal, uma coisa que eu vou falar aqui para vocês que eu tenho certeza que vocês nunca ouviram em lugar nenhum. Vamos pegar a depressão para a gente poder, né, sistematizar esse exemplo aqui do humor. Mas pensa no seu cérebro como um emaranhado de neurotransmissores, neurônios e neurotransmissores fazendo as sinapses na sua cabeça. O humor, ele não é apenas uma construção única e exclusiva do processo da primeira infância, da construção. É óbvio que não. O fundamental mas não é o único. Por quê? O indivíduo, ele é um ser biopsicossocial. Então existem questões que são biológicas, existem questões que são, né, psicológicas, e existem questões também que são do ambiente, que são sociais. Mas por que eu pedi para vocês fazerem essa imagem, né? Então imagine o cérebro de vocês no emaranhado de coisas. Mas qual é a rede que tem mais força dentro desse processo todo? É óbvio que é a rede de base. Por isso que o humor ele é um plano de fundo. É a rede de base, ou seja, pessoas desde a infância, né, à medida que ela vai internalizando e percebendo o seu mundo através do meio que vive, o humor ele vai dando o tom de como aquela pessoa ela vai perceber a vida. Por isso que muitas pessoas, por conta do ambiente familiar, podem desenvolver, né, uma inclinação maior a um quadro, sabe, de um humor deprimido ou uma introspecção mais severa, pessoas mais retraídas também,
muitas pessoas podem desenvolver outros tipos de humor que eu até separei aqui para falar para vocês, né? Eu não sei onde eu deixei, mas enfim, eu vou falar. Tá aqui. Por exemplo, a gente tem o humor de sobrevivência, né? Um estado de alerta constante, sem descanso, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. Então a pessoa ela sempre está em estado de alerta, ou seja, o cérebro dela se organizou dessa forma. Por exemplo, o humor anestesiado, eu sempre ouço isso em pacientes com depressão, ou seja, uma sensação de estar ali, mas não estar presente. Sem alegria, sem tristeza, é o humor que se fecha para não sofrer mais. O cérebro organizou aquelas emoções, aquelas sensações primárias que essa pessoa foi internalizando, e como mecanismo de defesa, como eu disse no começo da live, o nosso cérebro, ele foi programado para a preservação da vida. Então, como uma forma de preservar a vida, ele, ele, ele faz, né, com que essa pessoa se feche. Então, esse humor, ele traz esse tom. Muitas vezes, quando a pessoa diz, Gil, sabe, eu não sinto nada, eu não sinto alegria, nem tristeza, eu não sinto nada, eu sinto que nem estou existindo. É uma forma de proteção, é uma forma de não sofrer mais. Esse é o tom do humor. O humor de tentativa de dívida emocional, isso é muito comum, né? Pessoas que ao longo da vida lidaram com a rejeição de forma muito significativa e aprenderam através do trabalho, da produção, que só dessa forma vão ser notadas, vão ser vistas, né? Vão fazer parte de alguma coisa. Então, na vida adulta, para um melhor entendimento, essa pessoa acaba sendo aquela que nunca para, sempre está correndo, sempre faz tudo. Se você chamar, ela vai. Se o outro chamar, ela vai. Se o outro chamar, ela vai. A famosa pessoa que não sabe dizer não, né? Eu até brinco, eu falo que é a síndrome de Jesus Cristo. Ela acha que ela vai salvar todo mundo, ela está sempre de braços abertos. Ela não consegue impor limites para ninguém. E aí é uma forma de preservação do cérebro. Então, o humor, né, ele vai dando esses tons. E por que eu trouxe esses exemplos para a gente poder falar um pouco aqui? Porque a base, né, essa raiz, ela vai ser o que vai sustentar todos os processos emocionais que vão acontecer. Ou seja, se o humor, olha só, presta atenção, se o humor ele traz, né, oh meu Deus, fugiu a palavra da cabeça, essa entonação de um viés de sobrevivência, essa pessoa ela vai estar sempre em estado de alerta, ou seja, para ela, né, vai acender como a luz desse exemplo do palco que a gente deu aqui, a luzinha do palco vai sempre estar naqueles pensamentos que podem ser uma ameaça. Então, o corpo dessa pessoa vai reagir. Eu até queria a literatura, né, quando vai falar sobre o humor, ela traz que o corpo ele sente primeiro. Eu discordo completamente disso. Não há nada que acontece conosco que não passa pelo processamento cognitivo. É óbvio que, como esses processos eles são inconscientes, a percepção que você tem é que o seu corpo sente o primeiro. Então é muito comum, por exemplo, quem vive em estado de alerta, quem vive muito preocupado, sabe? Aquelas pessoas enfim, que olham para o cenário e falam assim, meu Deus, exemplo, eu fiquei sabendo na empresa que vai ter demissão. Então, às vezes, uma pessoa só comentou, ela pega isso para ela, leva para casa, e agora eu vou perder meu emprego, não vou conseguir pagar a hipoteca da minha casa, vou levar meu carro. Então,
sabe? Ela vai cada vez mais, né? Essa luz, esse tom, vai colocando ela nesse estado de alerta extremo, extremo. E aí, o que que acontece? O corpo ele vai reagir a essa entonação desse humor. É por isso que pessoas que estão em constante preocupação, elas geralmente são pessoas mais estressadas, geralmente são pessoas que têm dificuldade para dormir à noite, têm insônia, são pessoas que são extremamente mal-humoradas, agora sim, no sentido do mau humor, né? Ou seja, é pouca sensibilidade, a empatia, a ouvir, porque ela está sempre em estado de alerta. O corpo não para em nenhum momento para relaxar, não para em nenhum momento para descansar. A origem, né, evolutiva do humor. Eu ia dar mais alguns exemplos aqui, mas para a live não ficar muito longa, eu vou seguir um pouco mais. Do ponto de vista evolucionista, nossos ancestrais precisavam responder rapidamente a uma pergunta: o mundo está seguro ou perigoso? É importante lembrar que, em questões cognitivas, o nosso cérebro ele evoluiu de forma significativa. Significativa ao ponto de nos levar, né, para o espaço. Mas em questões emocionais, as nossas emoções elas são muito primitivas ainda. Hoje, a gente lida com sensações que o nosso cognitivo ainda não conseguiu compreender, ainda não conseguiu administrar. O nosso cérebro ele compreende muito bem processos primários, como as emoções primárias, alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. Agora, o nosso cérebro, por exemplo, ele ainda não consegue lidar com emoções mais complexas. Tenta explicar para o seu cérebro o que é um complexo de inferioridade. Tenta explicar para o seu cérebro o que é um desamparo. Né? Você vai aí, sabe, buscar na sua mente formas de adequar isso. Então o cérebro ele ainda tem dificuldade com essas emoções mais complexas. Por quê? Porque no processo evolutivo a gente desenvolveu, o nosso cérebro ele desenvolveu dois mecanismos principais, que é de luta e de fuga. Estávamos sempre preparados para fugir ou para lutar, porque era essa a necessidade de sobrevivência. Então, dentro do processo evolutivo se fazia apenas essa pergunta: o mundo está seguro ou perigoso? Não havia tempo para análises filosóficas, né? O cérebro desenvolveu sistemas automáticos de avaliação e hoje sabemos que estruturas como, por exemplo, amígdala, hipotálamo, tronco encefálico, córtex pré-frontal, ínsula, tudo isso estão conectados a esse sistema de sobrevivência e também de avaliação. O humor é uma propriedade do cérebro de uma forma completa. Então, o humor é uma propriedade do cérebro de uma forma completa. Não existe um centro do humor, como eu disse, né? Ele é uma propriedade do cérebro de uma forma completa, justamente porque o humor ele está conectado com tudo que envolve você, não só com a parte ali das construções emocionais ao longo da vida, mas também, é óbvio, com a sua biologia, com processos, né, emocionais, enfim. Então, muitas vezes, né, por exemplo, transtornos mentais somatizados com o humor, eles se tornarão mais complexos de fato. Então, o humor ele não é uma coisa única, mas sim ele está nesse contexto de uma série de questões que envolvem todo o nosso sistema emocional. Então, o humor emerge
integração de vários sistemas, né? Neurotransmissores, memória, sistema nervoso autônomo. A memória, ela é importante porque, como eu disse, o nosso cérebro, ele foi programado para a preservação da vida, certo? Então, pense, quando você se depara com uma situação nova, o seu cérebro ele não vai levar você a um desgaste de processo cognitivo para fazer com que você avalie aquela situação da forma mais construtiva e assertiva possível. Nosso cérebro ele jamais vai fazer isso, a não ser, é óbvio, se você fizer, né, se você tiver uma consciência daquilo, se você parar para fazer uma análise daquilo, isso é possível, mas no normal, ou seja, nós funcionamos no automático, e no automático o nosso cérebro ele vai buscar informações da nossa memória que possam, né, ser semelhantes com aquela nova experiência para fazer com que a gente venha lidar com ela de uma forma mais segura. Porque ele não vai se dar o trabalho de fazer você construir uma racionalidade sobre aquela situação. Então ele vai buscar algo que está lá no fundinho da sua memória adormecido para fazer você lidar com aquilo. Por isso que é muito comum, por exemplo, pessoas, né, trazendo aqui para o campo dos relacionamentos afetivos, né, da vida de casal. É muito comum pessoas que sofreram muitas decepções, decepções afetivas, decepções na vida amorosa, decepções de separação, traição, enfim, toda decepção possível dentro desse contexto afetivo. Quando ela se depara com uma possibilidade, por exemplo, de construir, de uma oportunidade de construir uma nova relação, é muito comum o corpo dela se enrijecer, né? Ela ficar meio na dúvida, a pessoa ir aos pouquinhos com aquele medo, com aquela insegurança. É muito comum a pessoa se auto-sabotar, né? Justamente para não fazer com que aquele relacionamento dê certo, como uma forma, como uma estratégia inconsciente de se proteger. A própria pessoa ela sabota a própria relação, ou ao contrário disso, quando ela entra na relação, aí ela cria mecanismo para se proteger, como por exemplo o ciúme excessivo e a dependência emocional. Essas duas características são formas que o indivíduo inconscientemente desenvolve para poder fazer com que aquele vínculo não se perca. É óbvio que é uma tentativa disfuncional, mas nós fazemos isso. Então é só para você compreender como esse processo de memória, né, é importante. E aí agora eu desafio você a pensar se existe algo na sua vida, por exemplo, que não seja seu, né? Que talvez você esteja projetando dores do passado em situações presentes que talvez possam estar aí atrapalhando a sua vida, atrapalhando as suas relações, atrapalhando seus negócios. O que de fato você pode afirmar hoje com toda sinceridade para você mesmo, você que está me ouvindo na live? O que você pode afirmar com sinceridade daquilo que é seu? Olha, né, nessa situação da minha vida, não, isso aqui eu tenho a consciência, né, que sou eu, né, eu faço assim, eu penso assim, eu organizo assim, eu tenho a ciência disso. Ou, né, olha, tudo isso aqui que está acontecendo na minha vida, eu percebo que eu estou reproduzindo coisas que não são minhas. Estou reproduzindo coisas de dores antigas, de aprendizados que já não fazem mais sentido, de experiências que eu preciso abrir mão. Então é importante, porque dentro do processo clínico
Dentro do processo clínico, a gente não pode simplesmente ter a inocência de achar o seguinte. Por exemplo, o profissional, ele não pode simplesmente dizer para você, muda o pensamento, sabe? Muda o pensamento. É impossível você mudar o pensamento sem antes você mudar o plano de fundo, que é o humor, né? Não é possível você mudar o pensamento sem antes você mudar o tom da música que toca a sua vida. Porque se você tem um humor inclinado a abandono, desamparo, rejeição, tudo que for de bom que acontecer na sua vida vai ser sugado por essa raiz mais forte, que é esse humor de base, vai ser sugado e o seu cérebro ele vai encarar todas as situações positivas da sua vida como algo banal. E aí não vai surtir efeito. É por isso que pessoas com depressão, por exemplo, podem receber uma excelente notícia, uma boa notícia, ficar feliz um pouquinho, mas daqui a pouco, sabe? Será que isso de verdade é para mim? Será que isso de fato, né? Será que eu mereço ser feliz, né? Será? E aí, né, aquela luz, olha só, o tom da luz, sabe, do foco, está sendo dessas projeções disfuncionais lá das raízes primitivas emocionais. Então, se você não trabalhar como como se deu a construção do seu humor, a sua percepção de mundo, você não vai conseguir compreender por que você ver como ver as coisas. Nós seres humanos, nós não vemos o mundo de uma forma neutra, nunca, jamais. Tudo que a gente sabe sobre o mundo, tudo que a gente percebe sobre o mundo é sobre esse plano de fundo de tudo aquilo que foi construído, ou seja, nossas crenças, nossos valores, a nossa moral, a nossa ética, né? Então, a nossa percepção de mundo perpassa por esse filtro. Se esse filtro, melhor dizendo, é um filtro cheio de déficits emocionais, pode ter certeza que talvez, né, o mundo que você esteja enxergando, que não seja talvez para você, na sua percepção, um mundo legal, favorável a você, porque é uma frase muito comum dentro da depressão, em pessoas que têm pensamentos suicidas, né? Ou seja, é uma frase muito comum falar assim: esse mundo não tem nada para mim, eu queria desaparecer daqui. Isso é uma frase muito comum que a gente ouve, que a gente escuta. Possa ser que apenas a sua lente de contato, né, a leitura que você está fazendo do mundo através desse viés de um humor deprimido, de um humor dentro desse viés de abandono, de rejeição, esteja sabotando a sua forma de ver tanto você mesmo quanto o mundo ao seu redor. Talvez o mundo não esteja tão ruim quanto os seus pensamentos e o seu humor diz a você. E aí a gente vai falar um pouco sobre o humor basal. O que é o humor basal? O humor basal é aquele humor mais predominante na nossa vida. Gente, é óbvio, tá? Só um parênteses aqui. É óbvio que tudo isso, né, não é uma sentença na nossa vida. Não é uma sentença. Eu sempre falo para todos os meus pacientes. Você quer entender a terapia? Tenta percebê-la dessa forma. Eu vou desenhar aqui algo para vocês imaginarem. Pense em você dentro de um túnel escuro. Dentro de um túnel escuro. E lá do outro lado está a saída. Está a luz da saída. Então, você está dentro desse túnel escuro. O túnel escuro são todas as complexidades emocionais que existem em você. Túnel escuro. À sua frente, você está dentro do túnel escuro. À sua frente tem um monte de buraco.
um monte de buraco. Se você dar um passo à frente, como o túnel está escuro, você está no túnel escuro, provavelmente você vai cair dentro do buraco. O buraco são os traumas, né? As rejeições, os comportamentos disfuncionais. Então, se você for tentar caminhar dentro desse túnel escuro, visando sair do outro lado, você vai cair nesses buracos, você vai tombar, tombar, tombar e tombar. Então, aonde entra a terapia aí? A terapia é a lanterna nesse túnel escuro. Ou seja, o buraco ele não sai da sua frente, ele não desaparece, não acontece milagre. O buraco continua ali. Mas a lanterna te permite, sabe o quê? A contornar cada buraco até você sair do outro lado. Então a terapia, ela é isso. A terapia não faz desaparecer os traumas, até porque trauma é uma marca registrada na nossa alma, nas nossas emoções. A não ser que você tenha um Alzheimer, só assim você vai esquecer. Agora, fora isso, né, os traumas eles vão seguir com você, porque é uma marca da vida. Ou seja, viver, existir, estar aqui nesse mundo é saber que em algum momento a gente vai lidar com trauma, trauma da perda, trauma do abandono, do desespero, e isso vai marcar a nossa vida. Nós não somos feitos apenas de momentos felizes, nós somos feitos de dores também. Então é preciso ter essa consciência, né? Agora, quando você tem essa percepção e você entende que a terapia, o cuidado com as suas emoções é a lanterna, essas dores, esses traumas não têm o poder de dirigir e direcionar a sua vida, porque o seu propósito muda completamente. Muda. Você tem uma frase que eu gosto muito na terapia que é: não importa o que aconteceu com você, o que vai importar de fato é o que você vai fazer com aquilo que fizeram de você. Você pode olhar para o seu passado, enxergar só os traumas e falar assim: não, olha, tenho o trauma da rejeição, do desamparo, não quero sofrer, não quero abrir meu coração, vou me fechar para o mundo, vou me fechar para as pessoas, vou me fechar para as relações, para as amizades, vou me fechar para tudo. Você vai viver infeliz, você vai passar por essa vida completamente infeliz, você não vai desfrutar do melhor que a vida tem para você. Agora, se você tiver a consciência: opa, eu tenho esses traumas, eu tenho esses sentimentos de abandono, mas eu vou trabalhar para que isso não administre a minha vida, para que isso não dirija a minha vida. Eu vou contornar isso. E todas as vezes que, né, essa luz desse teatro estiver focado, sabe? Essa luz estiver ali, ó, focado nessa rejeição e nesse desamparo, eu vou pegar, vou ajustar essa luz e vou mudar. Por quê? Porque o fato de eu ter tido um trauma, um fato de eu ter tido um abandono, um desamparo, qualquer tipo de situação negativa, não determina e não define quem eu sou. Não define quem eu sou. Então, você pode, né, mudar essa trajetória. Então, o humor basal é essa emoção mais presente. Imagine que cada pessoa nasce com um violão. Eu coloquei muitos exemplos aqui bem para ficar bem fácil e para não ficar tão complexo isso. Imagine que cada pessoa nasce com um violão. A genética entrega o instrumento. Mas quem afina esse violão são os primeiros relacionamentos. Ou seja, como eu disse lá atrás, né, é quem vai dar o tom ali do humor. O humor basal é essa afinação, é o ponto para onde o organismo tende a retornar. O humor é o ponto onde o organismo ele tende a retornar. Então, a gente, como eu disse, a sua memória ela vai trazer você sempre para aquele lugar. E pessoal, uma coisa que me veio à mente agora, que eu acho que a aplicação disso na prática é sensacional, é que, por exemplo, muitas vezes você está com esse humor, né, focado, por exemplo,
mais em, vamos colocar aqui, mais em sobrevivência, você está mais em estado de alerta. Muitas vezes as situações, né, elas acontecem na sua vida e você se fecha, né, e você cria uma situação não porque foi o pensamento intrusivo, sabe? Ah, olha, né, não vou relaxar, né, por causa disso, por causa daquilo. Muitas vezes você cria uma situação porque inconscientemente o seu corpo ele já está prevendo que uma determinada atitude sua, um determinado comportamento seu é considerado uma ameaça. Ou seja, ah, surgiu alguém ali que eu posso me relacionar. Eu já fui muito machucado, mas tem uma oportunidade de eu me relacionar ali com aquela pessoa, né? Tem uma possibilidade. Então, prevendo, como o meu cérebro, ele a prioridade dele é a preservação da minha vida, o que ele vai fazer? Eu posso criar mecanismo, posso enxergar defeito na pessoa, posso achar que eu não estou preparado para esse relacionamento, posso sabotar o relacionamento, justamente como uma forma de validar esse humor que está inconscientemente dando esse tom dentro de mim. Então eu crio situações. Nem sempre as situações elas são reais, né? Nem sempre as situações elas estão ali às claras. Muitas vezes eu crio uma série de situações justamente para validar aquilo que já está interno como certeza dentro de mim. Vamos pular um pouquinho aqui, né? E aí eu trouxe um conceito da Gestalt terapia, né? O humor como plano de fundo da experiência. Aqui a Gestalt ela oferece uma das explicações mais elegantes para mim, no meu ponto de vista da psicologia. Ela trabalha com dois conceitos fundamentais: figura e fundo. E aí eu vou parar por aqui, mas eu vou explicar isso só para a gente entender porque a minha garganta já foi. Figura, ou seja, a figura é aquilo que ocupa nossa consciência. Fundo, tudo aquilo que permanece organizado silenciosamente na nossa percepção. O humor pertence ao fundo, ou seja, o humor é essa figura de fundo. As emoções aparecem como figuras, e eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Uma pessoa entra em uma festa. A figura é, por exemplo, meu amigo não me cumprimentou. Meu amigo não me cumprimentou. Essa é a figura. Mas o fundo pode ser solidão, medo e rejeição. Ou seja, o que esse conceito ele está trazendo? Ele está trazendo que, né, a Gestalt terapia ela vai trabalhar com figura e fundo. E aí, por exemplo, se você, né, tá numa relação ou se você está numa amizade, isso acontece bastante. Por exemplo, você manda mensagem para uma pessoa, você mandou mensagem para a pessoa, essa pessoa te respondeu meia hora ou 40 minutos depois. E aí na sua cabeça já começou a montar, a se organizar uma série de coisas. E aí você começa a pensar, fulano não me respondeu. Será que eu fiz alguma coisa para ele? Será que ele está chateado comigo? Por que ele não me respondeu? Eu acho que foi daquele dia que, né, eu falei algo e talvez ele não tenha gostado. Poxa, tá vendo? Olha só, ninguém gostar de mim. Olha só o fundo. Na verdade, a sua interpretação sobre aquela situação, você nem sabe por que fulano não recebeu. Muitas vezes ele não respondeu você na hora porque estava dentro do banheiro. E aí, mas você criou um mundo em cima daquele tom que sai de você. Ou seja, você conclui que, poxa, tá vendo? Fulano não me respondeu. Ninguém gosta de mim. Tá vendo? Eu não mereço ser amado. Então, na verdade, o tom de todo esse contexto que você criou era rejeição. E aí, um bom terapeuta, um bom psicólogo, ele não vai trabalhar apenas o pensamento. Mas por que você estava pensando naquilo? Ou
tenta pensar, né, por que essa imagem, né, por que você trouxe essas ponderações desse ponto. Um bom terapeuta também ele vai perguntar como é que você, como é que, qual foi a expressão que o seu corpo ele teve quando você percebeu que essa pessoa não ia te mandar uma mensagem. E aí essa pessoa ela vai começar a perceber o corpo, sabe? Ah, eu fiquei, né, apreensivo, eu fiquei nervoso, eu fiquei angustiado. E aí um bom psicólogo ele vai ainda perguntar o seguinte: essas expressões no seu corpo, você já sentiu elas uma outra vez? E aí é bem possível que essa pessoa possa falar assim: ah, sim, eu já me senti assim na vez que a minha mãe, né, falou uma coisa que eu não gostei. Eu já me senti assim quando eu me senti rejeitado, abandonado pelo meu pai. Então, você vai ver que o fundo, ou seja, a base, na verdade, não é o fato do amigo não ter respondido na hora, mas sim o cerne da questão é, né, essa rejeição ela tem fruto lá atrás. Então a gente começa a trabalhar essa crença, essa raiz mais central para que isso venha se transformando até ela conseguir, né, ter uma percepção completamente diferente da situação. Pessoal, tem mais coisas aqui para a gente poder discutir e falar. Eu vou tentar fazer uma segunda live para poder, né, falar outros pontos que eu separei aqui que são bem interessantes e bem legais também. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode entrar aí no direct e me mandar. E até a nossa próxima live, viu? Muito obrigado por ficarem aqui comigo até agora. Tchau, tchau, pessoal. Uma boa noite a todos.